Fala Fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Ronaldo Fenômeno voltou a chamar a atenção do mundo do futebol, mas desta vez não pelos campos europeus ou pelos gols históricos, e sim por suas declarações sobre o Corinthians, clube que carrega um peso enorme na história do craque e também no coração da torcida brasileira. O que parecia ser apenas uma fala rápida em entrevista para um veículo europeu, acabou se transformando em um verdadeiro terremoto nas redes sociais, provocando repercussão imediata em jornais, sites e programas esportivos da Itália, da Espanha e até de Portugal. Ronaldo, conhecido por sua franqueza e, muitas vezes, por não medir palavras, teceu elogios e críticas de forma equilibrada, mas com um tom que parecia querer cutucar a diretoria do clube, ao mesmo tempo, enaltecer a paixão e a força da torcida alvinegra. As palavras do Fenômeno deram margem a interpretações variadas, gerando debate sobre a real situação do Corinthians, sobre a gestão administrativa e sobre os rumos do futebol brasileiro frente às comparações inevitáveis com o europeu. Foi impressionante como uma entrevista que poderia ser rapidamente esquecida ganhou contornos de escândalo, transformando uma opinião pessoal em manchete internacional e fazendo com que fãs e críticos do clube se mobilizassem imediatamente. O burburinho se intensificou ainda mais quando Ronaldo comentou sobre a diretoria do Corinthians, apontando falhas administrativas e decisões que, na sua visão, comprometeram o desempenho esportivo e a credibilidade do clube. Ele não citou nomes, mas a forma como abordou o tema deixou claro que estava atento aos bastidores e às consequências de escolhas questionáveis dentro da instituição. O que para alguns parecia uma crítica construtiva, para outros soou como um ataque direto a uma gestão que já enfrenta crises há anos, com problemas financeiros, disputas internas e uma falta de planejamento que se arrasta por temporadas. Na Europa, onde Ronaldo mantém grande prestígio, essas declarações ganharam contornos dramáticos. Comentaristas italianos, espanhóis e portugueses repercutiram dizendo que o Fenômeno não economizou palavras ao falar de um gigante brasileiro, reforçando a ideia de que a crise corintiana não é apenas local, mas algo que afeta a imagem do futebol do Brasil internacionalmente. Nas redes sociais, torcedores começaram a discutir se Ronaldo estava certo ou exagerando, enquanto jornalistas analisavam cada trecho da entrevista em busca de pistas sobre futuras movimentações no clube ou mesmo sobre a possibilidade de Ronaldo se envolver mais diretamente no Corinthians. O lado positivo da fala de Ronaldo, no entanto, também não passou despercebido. Ele destacou a paixão da torcida, a história vencedora do clube e o impacto que o Corinthians tem no futebol brasileiro, reforçando que, apesar dos problemas, existe uma força imensurável que mantém o clube relevante e admirado. Esse equilíbrio entre elogios e críticas foi interpretado como um sinal de maturidade de quem conhece profundamente a história do clube, mas também como um alerta de que os erros administrativos podem colocar em risco a própria essência que torna o Corinthians único. Especialistas em esportes europeus começaram a comparar a situação do clube com grandes equipes do velho continente que passaram por crises similares, mostrando que mesmo gigantes históricos não estão imunes a falhas de gestão. O efeito dessas declarações se espalhou rapidamente, vídeos da entrevista viralizaram, memes foram criados e fóruns de discussão online se encheram de torcedores debatendo o futuro do time. Ronaldo, sem perceber, tinha reacendido uma discussão que parecia adormecida, e tudo isso aconteceu em questão de horas, mostrando o poder de sua imagem e a atenção que qualquer palavra sua desperta tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente quando envolve um gigante como o Corinthians. O impacto da repercussão foi sentido imediatamente dentro do clube. Membros da diretoria, que já enfrentam pressões por resultados ruins e gestão conturbada, foram forçados a se pronunciar, ainda que de forma cautelosa. A fala de Ronaldo foi interpretada por alguns dirigentes como um sinal de alerta e, por outros, como uma interferência externa que poderia influenciar a opinião pública e aumentar a pressão sobre a administração atual. O burburinho cresceu ainda mais quando torcedores começaram a questionar se a presença do Fenômeno em eventos do clube poderia ter algum efeito positivo ou se apenas serviria para amplificar problemas internos. Jornalistas especializados sugeriram que a entrevista poderia até abrir portas para um possível envolvimento maior de Ronaldo no clube, seja em conselhos, seja em ações estratégicas, algo que há muito tempo gera especulação entre fãs e comentaristas.
Entre os torcedores, a discussão tomou dimensões inesperadas. Surgiram debates acalorados sobre se o Corinthians deveria se aproximar de Ronaldo de maneira mais institucional ou se a sua função deveria se limitar apenas ao passado glorioso e à memória afetiva. Tudo isso mostra como uma fala estratégica pode gerar ondas gigantescas de repercussão, e como a imagem de Ronaldo continua sendo capaz de movimentar o mercado e a opinião pública, mesmo anos após sua aposentadoria. Nas redes sociais, a repercussão tomou proporções quase cinematográficas. Cada palavra do fenômeno foi analisada, interpretada e até exagerada em milhares de publicações, vídeos e comentários. Fãs europeus se surpreenderam com um tom crítico, enquanto brasileiros ficaram divididos entre orgulho e preocupação, comemorando a sinceridade de Ronaldo, mas questionando se o clube conseguiria responder de maneira adequada. Analistas de mídia apontaram que a entrevista tem potencial de influenciar negociações futuras do clube, seja na contratação de novos jogadores, seja em mudanças administrativas, já que a pressão da opinião pública, somada ao prestígio internacional de Ronaldo, cria um cenário quase irresistível para qualquer diretoria. Alguns memes chegaram a ironizar a situação, mostrando Ronaldo como um censor administrativo do Corinthians, enquanto outros vídeos destacavam a dualidade de suas declarações, elogios à torcida, críticas à diretoria. O burburinho na Europa não foi menor. Jornais e portais especializados repetiam trechos da fala, comentando sobre o impacto que um ícone brasileiro poderia ter ao expor problemas internos de um gigante do futebol nacional. A situação mostra que a influência de Ronaldo ultrapassa fronteiras, transformando qualquer opinião sua em debate global e colocando o Corinthians sob os holofotes internacionais de forma inesperada. Os bastidores do clube também reagiram rapidamente. Fontes próximas à diretoria afirmaram que houve reuniões emergenciais para avaliar o impacto das declarações e traçar estratégias de comunicação. A preocupação não é apenas com a repercussão midiática, mas também com a moral interna, já que funcionários e jogadores estão atentos ao que é dito sobre o ambiente do clube. Ronaldo, com sua reputação de ídolo incontestável, acabou se tornando uma referência indireta para discussões sobre profissionalismo, transparência e necessidade de mudança, mesmo que nunca tenha se proposto a assumir funções administrativas. Entre jornalistas e comentaristas, surgiu a especulação de que seu tom crítico poderia impulsionar uma reforma interna, ou, pelo menos abrir o debate sobre governança, contratos e decisões financeiras que afetam diretamente o desempenho em campo. Alguns analistas sugeriram que esta é uma das raras vezes em que uma fala de um ex-jogador de prestígio consegue criar um efeito dominó, influenciando não só a opinião pública, mas também a rotina e a tomada de decisões dentro do próprio clube. O episódio, portanto, não se resume a um comentário, mas a um catalisador de discussões mais profundas sobre o futuro do Corinthians. A imprensa internacional destacou ainda a coragem de Ronaldo em falar sobre problemas administrativos de um clube grande sem temer críticas. Na Itália, por exemplo, colunistas esportivos elogiaram sua franqueza, lembrando que poucos ídolos têm a autoridade moral para fazer esse tipo de comentário sem gerar polêmica. Em Portugal e na Espanha, o tom da notícia variou entre admiração e surpresa, reforçando que a crise corintiana não é apenas local, mas um caso de estudo sobre como grandes clubes podem lidar com má gestão. No Brasil, a reação foi mista. Torcedores elogiaram a sinceridade e o amor pelo clube, enquanto setores da imprensa questionaram se Ronaldo estaria exagerando ou se apenas estava sendo direto. O ponto é que, independentemente da interpretação, o fenômeno global que Ronaldo se tornou consegue colocar o Corinthians na pauta internacional de uma forma que nenhum comunicado oficial conseguiria. A discussão sobre a administração do clube ganhou um novo protagonista, e a atenção agora não está apenas nas vitórias ou derrotas em campo, mas também na forma como a diretoria reage ao ícone que, por anos, foi o maior nome da história do clube e agora se mostra como crítico atento e contundente, capaz de gerar debates acalorados em todo o mundo. Entre torcedores e especialistas, o clima é de expectativa e incerteza. As declarações de Ronaldo podem gerar mudanças estruturais, novas contratações ou até mexer na gestão, mas nada é garantido. A curiosidade é imensa, pois ninguém sabe se a repercussão internacional pressionará o clube a agir de maneira mais ousada, ou se tudo se limitará a discussões acaloradas nas redes e nos programas esportivos. O ponto central é que o fenômeno,
mesmo aposentado, continua sendo capaz de influenciar decisões que vão muito além do seu tempo como jogador, mostrando que sua voz ainda tem poder sobre a narrativa do futebol brasileiro e internacional. Cada comentário se transforma em pauta, cada interpretação viraliza e, no meio disso tudo, o Corinthians se encontra em um momento delicado, cercado por críticas e elogios simultâneos, precisando equilibrar orgulho histórico e necessidade de renovação. A repercussão também cria oportunidades, novos investidores, maior visibilidade e até uma possível aproximação estratégica com Ronaldo podem surgir como consequência natural dessa tensão mediática. Tudo indica que, com ou sem planejamento, o impacto da fala do fenômeno vai muito além de uma simples entrevista e pode definir parte do futuro do clube nos próximos anos, criando uma mistura explosiva de expectativa, esperança e tensão entre todos os envolvidos. O burburinho em torno das declarações de Ronaldo só aumentou nos dias seguintes, com a imprensa e os torcedores criando teorias sobre o impacto real de suas palavras no Corinthians. Enquanto alguns acreditam que suas críticas podem motivar uma reestruturação interna, outros veem isso como um alerta tardio que expõe fragilidades que já são conhecidas há anos. Analistas europeus começaram a traçar paralelos com clubes do velho continente que enfrentaram crises administrativas semelhantes e conseguiram se reinventar, sugerindo que o Corinthians poderia aproveitar a atenção internacional para atrair novos parceiros ou investidores. Nas redes sociais, vídeos comentando cada nuance das falas de Ronaldo viralizaram, com youtubers especializados em futebol criando conteúdos detalhados sobre possíveis consequências. A discussão não se limitou apenas aos problemas financeiros e de gestão, muitos começaram a questionar estratégias esportivas, decisões sobre técnicos e a forma como a diretoria lida com a pressão da torcida. Memes e treais em fóruns especializados proliferaram, trazendo humor, crítica e especulação, criando um ambiente onde qualquer rumor ganha força. A atenção da mídia europeia, por outro lado, manteve o tema vivo, com manchetes que destacavam tanto a sinceridade do fenômeno quanto a aparente fragilidade da administração corintiana. O efeito foi imediato. O Corinthians voltou a ocupar espaço central no debate esportivo global, algo que não acontecia com tanta intensidade há anos, principalmente fora do Brasil. Internamente, o clube começou a sentir o peso da repercussão, com jogadores e funcionários discutindo o que as declarações de Ronaldo poderiam significar na prática. Entre rumores de reuniões emergenciais, circulavam especulações sobre ajustes na diretoria, possíveis saídas ou mudanças na forma de conduzir o futebol profissional. Alguns setores da imprensa começaram a levantar a hipótese de que Ronaldo poderia se envolver mais diretamente, seja como consultor, seja em ações estratégicas, algo que despertou interesse imediato da torcida e, simultaneamente, cautela nos bastidores. A narrativa criada em torno de suas falas transformou-se em uma espécie de pressão silenciosa, lembrando a diretoria que, mesmo aposentado, o fenômeno ainda possui uma autoridade moral sobre a história do clube. O efeito dominó não parou por aí, investidores internacionais começaram a observar com atenção, torcedores passaram a criar campanhas nas redes sociais pedindo transparência e melhorias, e comentaristas esportivos ampliaram os debates sobre a necessidade de profissionalização da gestão. Cada palavra de Ronaldo se transformou em pauta para debates sobre finanças, planejamento e perspectivas esportivas. É como se um simples comentário tivesse se tornado uma espécie de catalisador, acionando uma série de reflexões e especulações que colocam o Corinthians no epicentro de discussões globais. O impacto dessa tensão internacional é algo que a diretoria precisará lidar com estratégia, cuidado e, talvez, decisões ousadas. O lado emocional da repercussão também é intenso. Torcedores reagiram com orgulho ao saber que o fenômeno reconhece a grandeza do clube, mas também com preocupação ao perceber a crítica implícita à gestão. A dualidade entre elogios e alertas provocou debates acalorados nas redes sociais, podcasts e programas de TV, criando um clima de tensão e expectativa. Muitos apontam que a sinceridade de Ronaldo pode ser usada como um ponto de pressão para mudanças estruturais, especialmente considerando sua influência entre ex-jogadores, dirigentes e investidores. A situação gerou ainda uma discussão sobre o peso da imagem de ídolos do passado, até que ponto suas opiniões devem influenciar decisões administrativas. A repercussão internacional acrescentou uma camada extra de complexidade, porque comentários que poderiam ter um efeito local imediato passaram a ser vistos por audiências globais, ampliando a responsabilidade da diretoria corintiana.
Em vídeos virais e transmissões ao vivo, fãs discutem possíveis cenários, reformas internas, novos contratos, saída ou entrada de dirigentes, e até a influência do fenômeno em decisões esportivas estratégicas. A narrativa se transforma em uma espécie de novela, em que cada movimento é analisado, cada reação é registrada, e o clube se vê no centro de um jogo de expectativas, tensão e pressão midiática, enquanto o impacto da fala de Ronaldo continua a reverberar dentro e fora do Brasil de maneira impressionante. Nos bastidores, a diretoria começou a agir de maneira mais estratégica, ainda que discreta. Relatórios internos sugerem que reuniões extraordinárias foram convocadas para avaliar a imagem do clube após a entrevista de Ronaldo e definir planos de ação. A preocupação é não apenas a repercussão mediática, mas também o efeito sobre o ambiente interno e sobre a confiança de patrocinadores e investidores. A pressão é visível, e há rumores de que algumas decisões podem ser aceleradas para mostrar reação à opinião do fenômeno. Entre jornalistas e analistas, cresce a expectativa de que mudanças significativas possam ocorrer, desde ajustes administrativos até reformulações na comissão técnica ou mesmo na política de contratações. O efeito de cada comentário se multiplica. O que poderia ser apenas uma crítica passa a ser interpretado como um chamado à ação, impulsionando debates sobre governança, transparência e planejamento. A situação se torna um estudo de caso sobre o poder de um ídolo global em influenciar a narrativa de um clube que, embora gigantesco em história e torcida, enfrenta fragilidades estruturais. Tudo isso cria um clima de suspense, onde cada decisão ou comentário posterior é analisado como parte de um enredo que mistura expectativa, pressão e esperança de mudanças profundas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado também percebeu a movimentação. Alguns investidores começaram a analisar a situação do Corinthians com mais atenção, entendendo que a repercussão internacional pode gerar oportunidades estratégicas. O efeito imediato das palavras de Ronaldo cria uma narrativa poderosa, a imagem do clube, o impacto global do fenômeno e a necessidade de profissionalização da gestão se unem em um cenário que desperta interesse financeiro e esportivo. Jornais europeus destacam o efeito da influência do ex-jogador sobre a percepção internacional, reforçando que críticas e elogios podem se tornar gatilhos para decisões estratégicas. A situação também levanta debates sobre branding e valorização de imagem, mostrando que o futebol moderno vai muito além do campo. Gestão, marketing e reputação têm peso cada vez maior. Torcedores, por sua vez, dividem-se entre pressão para mudanças rápidas e esperança de que Ronaldo possa se envolver diretamente, trazendo credibilidade, visão e experiência internacional. A narrativa se transforma em um ciclo contínuo, fala de ídolo, repercussão, especulação, pressão sobre a diretoria e expectativa de reações, em um jogo de influência que deixa claro que o impacto do fenômeno ainda é imenso e que o Corinthians, mesmo gigante, está sujeito a novas ondas de turbulência e atenção global. A repercussão midiática gerou ainda uma onda de conteúdos digitais, com canais no YouTube, podcasts e redes sociais discutindo cada nuance das declarações de Ronaldo. O efeito foi viral, transmissões ao vivo, comentários especializados e análises detalhadas alimentam a expectativa de mudanças, novas contratações e até reformulação da gestão do clube. Os torcedores, por sua vez, se engajaram em campanhas online, hashtags virais e debates em fóruns, transformando a opinião de Ronaldo em um ponto central da discussão corintiana. Analistas lembram que a atenção internacional coloca o clube sob um microscópio global, tornando cada movimento mais relevante e aumentando a pressão sobre todos os envolvidos, desde jogadores até dirigentes. É um efeito dominó, onde cada ação ou comentário subsequente é interpretado à luz das palavras do fenômeno, criando uma narrativa contínua de tensão, expectativa e esperança. A situação também reforça a percepção de que ídolos aposentados ainda possuem influência direta sobre a imagem e a reputação do clube, funcionando como uma espécie de alerta sobre decisões estratégicas, comunicação e postura administrativa. O Corinthians se encontra, assim, em um cenário complexo, onde a história, a paixão da torcida e a repercussão internacional convergem em um momento crítico e cheio de possibilidades de transformação. O impacto psicológico entre jogadores e comissão técnica também foi sentido.
Fontes internas afirmam que a entrevista de Ronaldo gerou conversas sobre profissionalismo, comprometimento e percepção externa do clube, influenciando o clima de trabalho. O fenômeno, sem intenção explícita de intervir diretamente, acabou criando um efeito motivacional e de alerta simultâneo. Há orgulho por ter a atenção internacional, mas também preocupação com possíveis consequências. Cada treino, cada decisão de escalação e cada contrato são agora vistos sob a lente do comentário do ídolo, reforçando a necessidade de respostas rápidas e eficazes. Entre torcedores, cresce a narrativa de que mudanças profundas podem estar a caminho, incentivadas pela influência indireta de Ronaldo. Esse efeito não se limita à esfera administrativa, mas também se reflete na cultura do clube, na disciplina interna e na percepção pública, criando um ciclo de avaliação contínua. A repercussão se torna, assim, um fenômeno de múltiplas camadas, envolvendo mídia, torcida, gestão e ambiente interno, deixando claro que o Corinthians vive um momento onde cada palavra do passado pode moldar decisões do presente e traçar caminhos para o futuro, especialmente quando pronunciada por um ídolo global como o Ronaldo Fenômeno. O clima de expectativa e tensão continua. A repercussão internacional mostra que o impacto das palavras de Ronaldo vai muito além de uma entrevista, gera burburinho, pressão, oportunidade e reflexão interna sobre estratégias administrativas e esportivas. O clube precisa lidar com a tensão global, com a expectativa da torcida e com a necessidade de mostrar reação diante de críticas de um ídolo que ainda mantém enorme autoridade moral. A situação se transforma em um estudo sobre influência, poder de imagem e responsabilidade na gestão esportiva. Cada movimento do Corinthians passa a ser analisado sob a ótica das declarações do fenômeno, e cada reação da diretoria é interpretada como resposta à pressão. Torcedores, imprensa e analistas acompanham cada detalhe, imaginando possíveis desdobramentos, desde reformulações estratégicas até envolvimento direto do ídolo. O efeito das palavras se prolonga, criando um ambiente de especulação contínua, onde rumores, boatos e análises se misturam, e o futuro do clube parece depender, em parte, de como a administração responderá a essa onda de atenção global. O fenômeno, mesmo afastado dos gramados, mostra que ainda é capaz de movimentar discussões, gerar expectativa e influenciar a narrativa do Corinthians de maneira impressionante e duradoura. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!